Levítico capítulo 17, nós vamos falar aqui sobre as leis a respeito do derramamento de sangue, porque era comum naquela época que os homens matassem seus animais, bois, etc., aquilo que era do seu rebanho. Então havia um cuidado muito grande porque se dizia o seguinte: não se trata o sangue de qualquer forma. Esse manuseio de sangue que foi derramado quando havia a morte de algum animal não podia ser tratado dessa forma. Então, o que estava muito claro aqui, uma advertência claríssima logo no começo, era que toda vez que esse sangue fosse derramado, que se fosse levado até o santuário, para que o sacerdote pudesse fazer o manuseio correto, mas claramente havia aqui uma questão de proibir o uso banal do sangue, porque era justamente o que faziam as outras nações. Pegavam o sangue dos animais, se ofereciam a demônios, etc. Né? Então, obviamente que a orientação aqui de Deus era para que não se fizesse as mesmas coisas de outras nações. Então, desta forma, o sangue que foi derramado desse animal não poderia ser manuseado de forma que não agradasse a Deus também. Olha para você ver como a gente sempre avança nos níveis de detalhes desta santidade ao qual o Senhor sempre estava ali requerendo de seu povo. E também nós avançamos por uma questão da proibição de comer o sangue. Então, está muito claro a partir do versículo 10 em diante que, pelo fato de que se considerava na época que o sangue era sempre e unicamente exclusivo para a expiação de pecados, havia um uso para esse sangue, então veio uma ordenança dizendo o seguinte: olha, não se pode comer uma carne que tenha sangue, porque quem fizer isso vai ser eliminado, é impuro. E isso traz algumas inquietações para algumas pessoas hoje em dia, porque não entenderam o que acontecia na época e o que acontece hoje. Então, exemplo, naquela época, o sangue então dos animais, como eu falei, era de uso exclusivo para que pudesse ser feitas essas expiações, os sacrifícios. Então havia uma importância muito grande para o sangue do animal. Muito bem. Então já falamos também que no início desse capítulo houve a clara instrução de qualquer sangue de animal que fosse derramado, que fosse levado ao santuário para que pudesse ser dada a tratativa correta. Muito bem. Para hoje, nós que somos aqui, que não vivemos mais dentro desse contexto ritualístico, ou seja, quando você comete um pecado, você não vai matar um cordeiro e levar para algum sumo sacerdote, porque nós nem vivemos essa realidade. Nós fazemos o quê? Nós pedimos perdão a Deus, nos arrependemos verdadeiramente e Ele nos perdoa. Hoje, quando nós precisamos aí ser perdoados, é assim que nós fazemos. Muito bem. O dilema que traz para muitas pessoas hoje é o seguinte: quando alguém vai numa churrascaria ou come algum churrasco mal passado, eu falo porque eu já recebi inúmeras mensagens perguntando se comer carne mal passada é pecado em si mesmo. E claro que não é pecado, até mesmo porque quando nós lemos lá em Atos 15, nós vemos que em um dado momento da história da igreja, inclusive, esta forma de comer, a forma de tratar estas coisas, já não é mais um critério para se definir quem é e quem não é povo de Deus. E também, junto com essa questão dessa forma do povo de Deus agir, nós estamos tratando aqui de uma questão de época realmente, que não anula a questão dos valores morais, ou seja, há uma santidade iminente inclusive para comer, mas nós não podemos demonizar a questão de comer uma carne mal passada se este é o seu gosto. Então, muito claramente aqui, o que Deus estava ensinando ao povo, falando que não se podia comer com sangue, era o seguinte: não banalize o sangue, porque ele tem funções que já estão prescritas na lei. Então, cuidado para que você não caia na mesma idolatria, não faça igual às outras nações, que naquela época tinha as outras nações que pegavam o sangue dos animais, faziam qualquer coisa, ofereciam a demônios. O que Deus estava pedindo é o que Ele veio sempre pedindo ao seu povo: o comportamento de vocês é diferente. Ponto. Se nós formos viver exatamente tudo disso aqui hoje, nós vamos ter grandes conflitos com o Novo Testamento, tá? No que diz respeito a quais leis que nós deveríamos cumprir cabalmente. Isso é um problema e é uma discussão bem mais ampla que não conseguiria fazer num vídeo de um comentário pequeno, de uma pequena reflexão. Mas o que cabe a nós entender é que neste momento aqui da história, o sangue tinha um outro papel e que não é mais este momento que nós vivemos hoje, inclusive porque lemos na Bíblia que essa questão de distinção de como comer, do que era imundo, do que não era imundo, ele cai no sentido de, olha, isto não é mais um fator que define quem é e quem não é cristão, quem é que serve ou não a Deus. Então, era este o papel dessa questão do sangue aqui. Naquele momento, não se podia fazer isso pela utilidade que o sangue tinha, pelo aquilo que Deus havia determinado.